Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com você? Eu espero que você esteja bem. Eu sou o pastor Heraldo e nós vamos aqui para mais uma EBD em Foco. Pois bem, meus queridos irmãos, lição de número 12, estamos aqui na penúltima lição, né? Estamos chegando ao final dessa revista, dessa lição. No final a gente vai dar algumas dicas aí para você poder usar sempre na 13ª lição, né? Que é a lição que fecha o trimestre. Então é sempre bom a gente ter uma programação especial para o fechamento do trimestre, que é uma forma de manter os alunos atuais e dar uma chamada para os novos alunos que virão a partir do próximo trimestre, né? Então, lição de número 12, o sofrimento do servo, sua morte e ressurreição. Estamos chegando ao final do livro de Marcos e, como todos os evangelhos, esse evangelho também vai trazer aqui o sofrimento, morte e ressurreição de Jesus. E aqui o nosso texto de referência já está no penúltimo capítulo de Marcos, Marcos capítulo 15, no versículo 43 ao 47, que diz: chegou José de Arimateia, senador honrado, que também esperava o reino de Deus, e ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. E Pilatos se maravilhou de que já tivesse morto, e chamando o centurião, perguntou-lhe se havia muito que tinha morrido. Tendo-se certificado pelo centurião, deu o corpo a José, o qual compraram um lençol fino e, tirando-o da cruz, envolveu nele e o depositou num sepulcro lavrado numa rocha, e revolveu uma pedra para a porta do sepulcro. E Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde o punham. Como introdução, nós temos aqui o Evangelho de Marcos, também registra Jesus passando zombaria, escárnio, açoites, aflição, sendo morto na cruz e ressuscitado ao terceiro dia. As situações não foram acidentais ou surpresa, pois o próprio servo já tinha revelado aos seus discípulos. Quando ele estava ainda com os discípulos, ele havia falado sobre o seu sofrimento e aquilo que ele havia de passar já para se consumar a sua obra. Estava cumprindo o perfeito plano divino. Tópico 1, a leitura do Evangelho de Marcos 14, do 1 ao 2, deixa transparecer a trama dos principais dos sacerdotes e os escribas que buscavam ocasião para ver como prenderiam com engano e matariam Jesus em segredo. 1.1, a unção do servo para a sepultura. A mulher de Betânia trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro, de muito valor. Sem se importar com o preço, esta mulher quebrou o vaso e derramou sobre a cabeça do Filho de Deus. E alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram: para que se fez esse desperdício de unguento? As pessoas alegavam que o perfume derramado era de alto valor e poderia ser vendido para dar aos pobres. As pessoas não conseguiam entender que o gesto daquela mulher, consciente ou não, estava ungindo previamente o corpo de Jesus para o sepultamento que estava se aproximando. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Então esse tópico de número 1 vai começar a fazer a preparação para aquilo que Jesus vai começar a passar. Primeiro percebe-se na narração de Marcos a trama dos escribas, dos fariseus, juntamente com um conluio ou com uma comunação ou um alinhamento com Judas. E eles já estão preparando-se para enviar Jesus para ser morto, para ser julgado, condenado, tudo já está sendo preparado. Mas Jesus, sabedor disso, ele também sabia que os próximos acontecimentos que iam vir para frente ia ser uma preparação para esse grande dia. E o tópico 1.1 traz justamente esse primeiro ato, que é desta mulher que, ao derramar esse perfume, esse óleo, aos pés de Jesus, ela acaba preparando ali também Jesus, ela acaba contribuindo para aquilo que Jesus vai realizar logo mais à frente. Agora no 1.2, nós vamos ver outro personagem que também vai estar participando desse enredo sobre a crucificação, sobre o sofrimento, sobre a morte, crucificação e ressurreição de Jesus. E esse segundo personagem, infelizmente, é uma pessoa que Jesus confiava por demais. Nós vamos falar aqui sobre a traição de Judas à pessoa de Jesus. Olha o que diz o tópico 1.2. Judas Iscariotes é o modelo do crente que caminha com o servo, mas seu coração está longe dele.
Marcos diz que Judas foi ter com os principais sacerdotes para entregar o mestre, e estes, ouvindo isso, alegraram-se, prometeram-lhe dar dinheiro. Disposto a ganhar as suas moedas, então Judas buscava como entregar o servo em um momento oportuno. João nos faz saber que Judas Iscariotes era responsável por gerir as finanças do grupo que andava com Jesus. A preocupação exacerbada de Judas com o perfume gasto por Maria a ungir Jesus já demonstrava seu apego pelo dinheiro em demasia. João diz que Judas era ladrão por se apropriar das ofertas. A inclinação de Judas ao dinheiro fez com que entregasse Jesus. É interessante que você tem na primeira cena uma mulher que não andava com Jesus, pelo menos no que a gente vai ver nas narrações dos evangelhos, ela não tinha os mesmos acessos que Judas tinha a Jesus, não tinha ouvido todos os ensinamentos como Judas tinha ouvido, mas mesmo assim essa mulher, já no final da narração da vida de Jesus, ela entra em cena para fazer parte de uma preparação para o que Cristo ia passar. E Judas, de outra forma, também entra, mas de uma maneira agora negativa, para participar também desse enredo. E aí a pergunta que a gente pode usar nesse tópico 1 e tópico 1.2 é como que nós vamos ser lembrados, né, no final de tudo, no grande dia do julgamento ou até aqui, diante dos homens, ainda no julgamento que os homens fazem de nós. Será que nós vamos ser considerados aqueles que estão contribuindo para o evangelho ser conhecido, para a igreja crescer, ou aqueles que estão se rebelando contra a igreja, estão se manifestando contra a palavra de Deus, aqueles que se levantarão contra o Senhor, né? Então fica aqui a pergunta, que a gente possa estar o tempo todo vigilante, porque Judas era aquele que andava com Jesus e no final traiu Jesus. E esta mulher é uma mulher que provavelmente não tinha tanto envolvimento com Jesus, a gente não percebe ela se envolvendo tanto com Jesus, mas no final ela faz ali a sua participação e abençoa o mestre nessa reta final da sua vida, né? Agora nós vamos aqui para o 1.3, o corpo do servo está prestes a ser oferecido vicariamente em favor dos pecadores. Foi na noite que antecedeu a sua morte que Jesus e seus discípulos comeram a última Páscoa, quando o mestre instituiu a Santa Ceia. Jesus possuía o entendimento de que o seu fim estava próximo. E ali então ele reúne os seus discípulos e participa daquela ceia e prepara o coração dos seus discípulos, já sabendo que essa seria a última refeição com eles. Cristo está ali preparando os seus discípulos para aquilo que viria a acontecer logo mais à frente. Tópico número 2, o servo está prestes a ser ferido. Jesus, sabedor que era chegada a sua hora, preocupou-se em dar as últimas instruções e conselho aos seus discípulos. Marcos registra a advertência que Jesus fez em particular a Pedro, dizendo que antes que o galo cantasse 2 vezes, ele o negaria 3 vezes. 2.1, o servo no Getsêmani. Marcos narra que na noite em que seria preso, Jesus orou 3 vezes no jardim do Getsêmani. O evangelista relata que no espaço entre uma oração e outra, o Filho de Deus achou seus discípulos dormindo. O que nos chama a atenção é que isso ocorreu enquanto o servo angustiava-se em oração profunda, rogando ao Pai que, se fosse possível, passasse dele este cálice. Jesus exortou: basta, é chegada a hora, eis que o Filho do Homem vai ser entregue na mão dos pecadores. 2.2, o servo é preso. Enquanto Jesus falava, veio Judas Iscariotes, que era um dos 12 discípulos, ao Getsêmani, acompanhado dos principais sacerdotes, escribas e dos anciãos, e com ele vieram uma grande multidão com espadas e varapaus. Judas acertou com a liderança judaica que aquele que ele beijasse, esse seria o Cristo. Ao se aproximar do servo, disse: Rabi, Rabi, e saudou-o com um beijo no rosto, sendo o mestre preso nessa hora. Aquelas pessoas foram prendê-lo como se ele fosse um delinquente. A verdadeira identidade do Filho de Deus estava muito próxima de ser conhecida por todos aqueles que o haviam prendido injustamente. E aqui o slide, já no tópico 2.3, diz o julgamento e a condenação do servo. As circunstâncias do julgamento de Jesus mostram o que há de mais perverso no coração do homem. Os principais entre os judeus o levaram à casa do sumo sacerdote, buscaram algum testemunho contra ele para o matá-lo. E não. Acharam, ao ser interrogado pelo sumo sacerdote,
e revelar a sua identidade como Filho de Deus, o sumo sacerdote considerava tal declaração de Jesus uma blasfêmia. Todos concordam que ele deve morrer. Então esse tópico de número 2, ele faz uma continuidade do tópico 1, nas circunstâncias em que Jesus está preparando o coração dos discípulos. Logo após ele vai orar ao Pai, tem um pouco de uma reta final de comunhão e adoração com o Pai, buscando reforçar-se com o Pai, porque ele sabia que o que viria logo à frente seria demasiadamente difícil e complexo para ele. Ele então vai ter a artimanha dos homens, a articulação dos homens vindo contra ele para traí-lo, para prendê-lo, e acho que o mais difícil disso tudo é ver que um dos seus discípulos, o Judas, está envolvido nessa trama toda. Mas Jesus já sabia que isso iria acontecer, e ele, nesta comunhão com o Pai, ele avança para aquilo que estava por vir. Os homens o prendem, o maltratam, os homens articulam todas as coisas que eram preciso fazer nos bastidores para mantê-lo preso, para açoitá-lo, castigá-lo como exemplo, para que nenhum novo Cristo se manifestasse. Então vai apresentar às autoridades, as autoridades não vão achar nada nele, mesmo assim vão levar à frente este julgamento, e por fim eles vão levá-lo à crucificação, que é o tema do tópico de número 3, a crucificação e ressurreição do servo. Quando os principais dos judeus acusaram o servo de dizer ser o rei dos judeus, o levaram até Pilatos para que este o condenasse à morte. Pilatos não achou nenhuma culpa em Jesus. Sendo de costume no dia da festa soltar um preso, Pilatos deu a escolher entre Jesus e Barrabás. O povo escolheu Barrabás. Pilatos, para agradar o povo, soltou Barrabás e entregou Jesus para ser crucificado. 3.1, Marcos narra que a crucificação, que a preparação para o ato foi um momento de aflição e amargura, onde Cristo teve que enfrentar a chacota e a desonra. Após a condenação à morte por Pilatos, os soldados romanos usaram de ações impiedosas. Diante de tanta crueldade, o servo ficou muito combalido, ou frágil, ou fragilizado, sendo Simão, o sirineu, obrigado a ajudá-lo e carregar a cruz. Ao chegar ao seu destino e ser exposto no madeiro, o servo, dando um grande brado, expirou. 3.2, o sepultamento do servo. José de Arimateia, um senador honrado, se dirigiu ousadamente a Pilatos e, sem hesitar, pediu o corpo do servo. Diante de tal pedido, a postura adotada por Pilatos foi de maravilhar-se ao saber que Jesus havia morrido. A aceitação de Pilatos em ceder o corpo do nosso Senhor se deu após perguntar ao centurião e confirmar a informação. Diante da ratificação, Pilatos aceitou dar o corpo a José. José de Arimateia comprou um lençol de linho, envolveu o corpo de Jesus e depositou num sepulcro lavrado numa rocha. A que José de Arimateia não sabia é que era o túmulo novo, brevemente já estaria vazio. E para fechar, 3.3, a ressurreição do servo. Pela manhã de domingo, mesmo preocupada acerca de como removeriam a pedra do sepulcro, as mulheres foram ao túmulo para ungir o corpo do nosso Senhor. Lá presenciaram um jovem sentado à direita, vestido com uma roupa branca comprida, e ficaram espantadas. Nessa hora, o anjo do Senhor disse as palavras mais doces e belas para todo cristão. O Senhor, ou o Senhor Jesus, ou o Senhor a qual elas estavam buscando, ele ressuscitou. Então essa é a narração que a revista vai propor para nós, no tópico 3, então, as cenas finais dos homens tramando contra ele, o açoitando durante uma noite inteira. No outro dia já vai para o ato da crucificação, então ele é morto, ressuscita, e a lição então vai trazer essa narração para nós. E aqui a gente pode tirar várias e várias lições, desde o tópico número 1, tópico número 2 e tópico número 3. A história vai ser narrada. Jesus já sabia dos acontecimentos. Jesus sabia que ia padecer, Jesus sabia que ia padecer na mão dos homens, mas uma coisa é certa, ele foi até o fim. E o que fica a pergunta para nós é: a história também já está estabelecida, a gente já sabe o que vai acontecer lá no Apocalipse.
tudo que os homens precisam fazer e farão para culminar com o advento lá do Apocalipse, todas aquelas narrativas do Apocalipse vão acontecer. A pergunta é: de que lado nós vamos estar? Dos homens que vão se rebelar contra Deus ou daqueles que estarão ao lado do Senhor? Essa é a pergunta que nós precisamos fazer, né? Jesus tinha convicção do que veio fazer e foi até o fim com esse propósito. Judas, mesmo andando com Jesus, não segurou a onda e no final negou Jesus. Muitos discípulos não conheceram Jesus no começo, foram conhecê-lo já no final, se apegaram a Jesus e abençoaram ele nessa reta final. Então a pergunta é: aonde é que vai estar eu e você nessa trama da história que hoje a igreja faz parte dela? Em que ponto você está? Daqueles que estão abençoando a igreja, está se envolvendo com a igreja? Porque se envolver com a igreja é se envolver com o próprio Cristo, porque ele é o cabeça da igreja e nós somos o corpo. Hoje o Cristo faz e age na história, através da história, abençoa as pessoas e salva as pessoas por meio da igreja. Então qual é o teu papel na igreja? Qual é o meu papel na igreja? A gente está se envolvendo com ela ou está maltratando a igreja? Está a criticando, está do lado de fora lançando pedras nela? A história vai ser escrita e eu espero que nós estejamos do lado do Cristo. Amém? Concluindo aqui essa palavra, o nosso Senhor Jesus Cristo venceu a morte, ele está vivo. Conforme nos afirma a sua palavra, ele ressuscitou e cumprirá a sua promessa e voltará para nos buscar. Ao final desse resumão aqui, eu trouxe um resumo passando bem rápido por cima. A lição é extremamente simples, ela não tem muito ao que se aprofundar. A gente tem que pegar os pontos principais, narrar a história e tirar lições para os alunos, tá? Então, você, professor, tem essa dinâmica aí para fazer isso. E aqui, na lição de número 13, essa próxima lição, nós vamos falar sobre o servo ordena a pregação do Evangelho. Na próxima lição já será a lição de número 13, nós já vamos estar encerrando já esse trimestre. Então sempre eu recomendo a você, professor, que foi escalado, né? Tem igrejas que o professor participa de escala, então ele dá uma aula sim, uma aula não, ou então uma sim, duas não, ou então tem igrejas que o professor dá todas as lições. Eu não sei como é que é aí na sua igreja, mas se você for escalado para dar a lição de número 13, e a superintendência, obviamente, tem que estar de acordo, você tem que preparar algo especial para a sua turma, para você fechar essa lição. Eu geralmente recomendo que se façam perguntas, né, para poder a gente recapitular a lição. Separe alguns minutos para recapitular, fazer um resumo dos tópicos de cada lição. Não sei como é que vai estar o tempo que você vai usufruir. A gente pode usar perguntas para poder resumir essas lições. Separe algumas perguntas da lição 1, da lição 2 até a lição de número 13, passa para eles para poder uma forma de recapitular. Se você iniciou o trimestre fazendo o desafio para os alunos lerem o livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, essa é a hora de presentear aqueles que leram, talvez com uma singela lembrança, um bombom, alguma coisa apenas simbólica para mostrar, para marcar na vida deles que eles conseguiram vencer mais um trimestre, leram o livro de Marcos, estudaram a revista durante todos esses 3 meses. Os alunos que não tiveram uma falta, não sei se vocês aí da igreja de vocês têm esse controle de quem falta, de quem não falta. Se alguma pessoa, se você detectou que ela não faltou nenhuma lição, arrume uma forma de abençoar ela, de presentear ela, seja com a gratuidade da revista, presenteando ela com a revista do próximo trimestre. E a gente deve, além de tudo, se a superintendência da escola, junto com a igreja, não fizer um café da manhã especial, você, professor, se responsabilize para fazer isso, pelo menos com a sua turma, né? Prepare aí junto com os outros professores, se houver outros professores nessa turma, e prepare um café da manhã para recepcionar os seus alunos, prepare um ambiente, faça ali um café da manhã com eles, convide eles pelo WhatsApp. Olha, vamos ter uma lição especial no próximo domingo, vai ser o final do trimestre, nós vamos ter um lanche especial, quero te convidar, quero convidar você, traga aí a sua família para a gente fazer uma festa super especial e já fazendo o convite para a próxima
para o próximo trimestre, para a próxima lição. Isso é importante porque a gente aí acaba matriculando muitos novos alunos com essa dinâmica entre um trimestre e outro. Então não pode ser uma lição simples, não pode ser uma lição a mais. Você tem que usar a 13ª lição, o fechamento do trimestre, para chamar mais alunos, para convocar mais alunos e presentear os que foram fiéis a você. Amém, meu querido? Então Deus te abençoe. Na próxima lição, na próxima semana, a gente vai estar aqui trazendo um resumo e já trazendo dicas para a lição de número 1 para a gente iniciar aí o primeiro trimestre desse ano de 2023, tá? Que Deus te abençoe, fiquem todos na paz de Cristo e tenham uma boa lição e um bom domingo de escola bíblica aí na tua igreja. Deus te abençoe, em nome de Jesus.